Oi gente, tudo bom? Esse é o unboxing mais aguardado de todos os tempos pela minha família. Não é uma bolsa, não é roupa, não é nada disso que vocês estão acostumados. É um envelopezinho aqui, ó, com o selo da Romênia. O que está aqui? Se tudo der certo, esse é o nosso passaporte europeu. Esse sonho começou há um tempo atrás. Na verdade, foi um sonho de toda a nossa vida. A gente sempre falava, se a gente tivesse um passaporte. E a gente nunca se ligou que a gente tinha direito a um passaporte. Quando minha avó morreu, que a gente começou a discutir que ela era romena, se a Romênia fazia parte da União Europeia, porque muitos anos atrás eu tinha olhado e estava no processo. E sim, já fazia parte, a gente já tinha direito. E se não fosse o meu marido me estimular, um agradecimento especial, mozão. Amo você, porque esse passaporte não sairia sem a sua insistência de ficar cobrando, da gente ir atrás das datas, dos documentos, uma burocracia sem fim. A ajuda da Mila, da Eurocitizen, que conseguiu também fazer a mediação ali com o consulado. Enfim, foram muitos passos para esse sonhado momento aqui. O mundo fica muito mais amplo. Demoraram só 7 anos para conseguir esse passaporte. Meu filho nem existia e agora ele vai ter direito. O mundo dele também vai ficar maior. Muitas possibilidades vão se abrir com a abertura desse envelope. Vamos conferir? Então tá escrito Pereira Gani Veneza, o endereço aqui da casa da minha sogra, consulado da Romênia, Rio de Janeiro. A gente teve que ir várias vezes no Rio de Janeiro, tivemos que aprender romeno, fazer entrevista. Eu fiz 1 ano de romeno para aprender o juramento, jur să fiu de pátria și poporul român, să apăr dreptului, não me lembro mais. É isso, turma. É isso. O Sandro, marido da Vanessa, a gente lutou para ter esse passaporte, viu? Mas ele chegou. Esse momento aguardado a gente tem que fazer junto, afinal, né? Quantos anos foram, Van? 7 anos. Foram 7 anos, nossa, muito tempo. 7 anos pra gente conseguir esse negócio aqui. O mundo tá maior, né? Hoje o mundo tá maior. É verdade, então a gente vai fazer a abertura, o unboxing, né? De um passaporte romeno. Depois de tanto tempo, não é verdade? Até esqueci meu romeno, já que eu aprendi. Mas tudo bem, a gente vai morar na Romênia, quem sabe, vai aprender. Aprender direito, direitinho, né? Lógico. Jur să fiu de parte și poporul român să apăr drepturile interesse naționale. É isso. Jur Beleza, să fiu. Agora eu sabia direitinho. Mas depois de muito treino, né, Van? Muito treino. Você fez 1 ano de aula. Chegou a hora, hein? Uma carta dentro de outra carta. Esse é o seu. É o do meu irmão, que foi tudo na faixa aqui pra ele, né? Não teve que ir atrás de nada, só aprender o romeno. Isso aí. E este é o meu. Falta do meu pai, mas fizeram a graça de colocar a data dele errada, então vai vir depois o dele. O do teu pai, né? E depois o do nosso filhão. Mas não é verdade? Outro processo. Olha que bonito esse, pelo menos esse aqui é mais bonitinho, esse envelope, né? Tem aí o que temos aí? Tem o selo. Oficial. Uma cartinha aí também com o logo aí do consulado. Dá até dó de abrir, vamos ver. Quer abrir com a faca? Vamos abrir com a faca. Muito bem, então é isso. Muito tempo. Quer fazer as honras? Não, pode fazer. Pode fazer, afinal a romena aqui é você, não sou eu. Vai ser também. Se você abrir aqui, eu acho, viu, Van, pra não rasgar esse selo tão bonitinho. Como que abre? Aqui na lateral? Aqui, nessa aqui, ó. Ali nessa aqui. Boa. Né? Dá uma baixadinha assim. Faz assim, faz você. Tô segurando pra você, vai. Não vou fazer, ó. Eu só fui um facilitador nessa história toda, não sei se ela contou pra vocês. Incentivador, claro. Foi aí uma pessoa que eu fui correndo atrás pra ver se a Romênia fazia parte do... Vamos ver o que vem aqui dentro. Mais informações. Antes de abrir aqui. Despre passaporte. Documento in possessa caruia ante entrata e foste personalizzata al Centro Nazionale
Unique de personare a passaporte elettrônico d'un card generale. Não sei. Difícil, só vem, ó, não tem tradução em inglês, então Será que não? entendam. Se não aprenderam até agora, Vai ficar difícil, entendeu? Não é uma língua fácil. A gente vai jogar lá no Google, ver como é que Google funciona Tradutor, essa tradução, tirar foto da imagem, passar pro Google Tradutor e ver o que está escrito, porque são informações que eu acho que é importante, dá licença. Deve ter aí, ó, informações de como usar. É verdade, tem um QR Code. Se você tiver aí, não sei se dá para jogar na tela, você assiste. Então você tem aqui todas as informações importantes, que deve ser segurança, como usar o teu passaporte, bem provável. Então a gente vai depois jogar isso aqui lá dentro do Google. Com certeza. E agora, meu Deus do céu, apertei. 1, 2 e uau! Chegou! Nossa, bordou, coisa cor linda. Chegou. Nossa, é lindo o passaporte, olha. Que demais. Gente, não vou mostrar meus dados aqui. Não, de jeito nenhum. Mas olha, o passaporte é lindão, hein? Se não ver nem o número aqui, eu vou cortar depois. Minha gente. Muito legal, né? O sonho chegou. Muito bacana, cara. Olha, até 32, então a gente tem tempo aí. Até o próximo passaporte, para fazer planos, muito bem. Gente, agora aqui a gente tem um guarda-chuva que é o da Comunidade Europeia também, né? Então, esse é o passaporte, vou mostrar nessa e nessa câmera aqui, ó. Tá, então, um passaporte muito bonito. Juro ser fiu devotato da parte, poporul romano, să apăr dreptul și interesul naționale, protec la Constituição. Vou lembrar. Eu vou lembrar e vou gravar aqui. Agora é isso. Os próximos passos, acho que é ir para a Europa, fazer uma parte de documentação lá dentro. Você escolher um país para ou trabalhar, ou para morar, ou para passar uma temporada. E lá você vai conseguir tirar as permissões, por exemplo, se for para Espanha, se for para Portugal, se for para França, você vai ter que fazer também um processo todo imigratório, mas com mais facilidade, né? Que você vai ter lá a tua permissão de trabalho, tua carteira de trabalho, lá então fica mais cômodo. Então acho que essa seria uma segunda etapa. Mas antes disso, ainda talvez tenha outras surpresas aí pelo meio do caminho. Aí a gente deixa avisado. Foi difícil conseguir isso daqui. Quais foram as etapas? Vamos lá. Etapas. Etapa 1. Procurar uma empresa que pudesse dar uma assessoria e um apoio na formulação dessa documentação, né? Essa foi a primeira etapa. No caso, a gente achou a Eurosystem na época, porque romena tem poucas, viu? Vocês não vão achar muitas opções, é bem difícil. Depois, mais importante que tudo, é procurar seus documentos. Né? Até seus avós podem, não pode ser mais do que avós, mas avós podem. Isso. Então... No caso da Vanessa foi muito importante, porque o avô tinha tudo, né? Ele tinha todas as documentações prontas, praticamente, né? Certidão de nascimento, documentos da mãe dele, então foi uma coisa bem assim, mais... tinha substância de documentos, né? E tinha uma coisa assim, antes de uma data da guerra, eles perderam vários documentos, então antes dessa data não tem lá, eles têm que ir até a Romênia achar, mas se for depois é muito mais fácil. No nosso caso era o difícil, foi antes, mas acharam a nossa documentação lá também. Verdade. E aí essa foi uma etapa de documento, que o importante de ter uma empresa de passaportes é que elas também têm contatos fora do país, então elas se falam entre elas, né? E aí consegue também fazer essa correria. Aí depois uma etapa importante, você vai ter que pagar várias taxas, né? Várias taxas pelo serviço, né? Da consultoria, pro consulado, para aplicar. O site é todo em romeno, então isso é uma dificuldade. Você paga alguém para fazer essa tradução, no caso? Você vai ter que traduzir todos os seus documentos, então tinha algumas coisas, tipo, eu tinha que ter certidão de casamento da minha avó, que eu só tinha em Israel. Aí a gente teve que contratar um rabino para atestar que aquela certidão, né, era válida. Porque na certidão do casamento o nome do meu avô tava
com uma letra diferente, alguma coisa assim. E eu tive que pagar por isso. E o mais engraçado é assim, que o Rabino foi feito aqui no Brasil e ele mora na nossa rua. Então foi bem legal isso, que aí foi né, só uma particularidade que foi muito próxima de correr direto lá para o escritório do Rabino, ele assinou esse documento, não foi isso? Foi isso. O que mais? Aí depois, primeiro, antes de tirar o passaporte, você vai ter que tirar a certidão de nascimento. Então demorou um tempão pra conseguir. O mais difícil é conseguir a certidão de nascimento. E aí, quando você tirar a certidão de nascimento, você vai ter que fazer o juramento em romeno. Só que eles não explicam direito se você só tem que aprender um juramento. Verdade. Ou se você tem que aprender romeno. Então eu estudei pra fazer um diálogo, conseguir falar com a cônsul, né? Na época, foi o quê? 3 anos atrás. 4 anos atrás. Foi antes da pandemia, né? Um ano antes da pandemia. Um ano antes da pandemia eu sabia. Eu conseguia falar romeno. Mas é uma língua que a gente não usa e a gente acaba esquecendo, né? Mas me deu esse pânico, mas no final a gente só precisou fazer um juramento. Mas acho que é muito do cônsul que tiver. Não tá claro ali, isso, ele pode negar seu visto se você não falar romeno. O passaporte, no caso, né? Seu passaporte é documento, então a gente conseguiu a certidão de nascimento. Aí depois, para conseguir o passaporte, você vai ter que aplicar depois pro RG, digamos, né, que é o CNP. Verdade. E aí depois que conseguir o CNP é que você vai conseguir aplicar para o passaporte. Então são essas 3 etapas. Primeiro você tem uma certidão de nascimento, você vai existir para eles. Depois você vai ter o teu RG, que será o RG no caso, né? E depois você vai ter o passaporte. Então, praticamente é isso. 7 anos. 7 anos. Foi bem complicada essa história aí. Mas teve uma pandemia no meio. Teve a pandemia, mas assim... Perderam a nossa documentação, a gente aplicou, né, através de um tradutor que sumiu também no meio do caminho, entendeu? Deixou a gente bem na mão. Então a gente perdeu o número de série que você aplica no site, que a gente tinha aplicado, de repente não existia mais. É isso aí. Foi uma etapa aí. Só vai falar romeno se morar lá, né? Ou se tiver muita força de vontade pra estar estudando aqui no Brasil. Meu pai quase não precisou estudar, porque lembrou que sabia romeno, nem sabia como, pelos pais dele. Provavelmente mamãe falando em romeno com ele vai lembrando. A calatoria com família mea, a România, a un trecut în mai, am fost la Iași și la București. Era primăvară și zilele frumoase. Am călătorit cunoaște țara unde s-au născut bunicii mei. Onde se născut bunicii mei, meus avós, onde nasceram meus avós. Pentru a descobrir mai multe despre de história de bunicii mei. Para descobrir a história dos meus avós, que eram na Trícia, em România. É bem parecida, é uma língua latina, mas é um sotaque bem diferente. Depois você pega a lógica, fica mais fácil. Agora, se eu estudasse de novo, eu ia lembrar. Ramona, muito obrigada! Você foi uma ótima professora, eu que não fui uma ótima aluna. Mas a gente conseguiu, isso daqui também é pra você, hein? Fica a recomendação, ela é maravilhosa. A gente adorou fazer aula com ela. Muito bem. E mora no Brasil. Maranhão, né? Maranhão, Pará. Mora no Nordeste, mora num lugar legal, né? Aqui, mora num lugar legal. Com sol, acho que é muito frio naquela Europa lá, né? Então... é isso. É isso. Muito obrigada, dona cônsul, que autorizou aqui, né? Muito obrigado. Por ter enviado os documentos. Demorou um pouquinho, né, dona cônsul, mas acho que a senhora estava muito ocupada, né? Muito trabalho. Muito trabalho. Aquele casarão não é fácil, né? Tem que mandar reforços aqui para a embaixada. Muito bem. Quem sabe as próximas pessoas recebam mais rápido, né? Exato. Mas é isso, gente. Obrigada, Europa. A gente se vê por aí. Tchau, turma. Valeu. Tchau.